O seu bebê só fica com a cabeça virada para um lado e você não sabe se isso é normal ou não. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar se isso é normal ou não, por que isso está acontecendo e como ajudar o seu bebê. O bebê ficar com a cabecinha virada só para um lado pode ser um sinal de torcicolo, assimetria, tensão muscular, mas também pode acontecer por outros motivos que acaba até sendo normal. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar quando isso é normal ou quando não é normal e se por acaso for um torcicolo, assimetria, o que fazer, como ajudar o seu bebê. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. É normal o bebê ficar com a cabeça só virada para um lado? A primeira coisa que eu preciso te explicar é que existe também um reflexo em que faz o bebê ficar com a cabeça mais viradinha para um lado. Reflexo é uma resposta involuntária que acontece devido a estímulos externos e internos e que faz com que o bebê realize movimentos em que ele não está controlando, que acontece de forma automática. Na fase inicial da vida, o bebê vai se movimentar principalmente através desses reflexos porque ele ainda não tem uma maturação do seu cérebro. Existe um reflexo que é chamado de reflexo tônico cervical assimétrico, RTCA. Esse reflexo faz com que o bebê fique com essa posição da cabeça mais viradinha, uma mão aqui perto da cabeça e a outra mão esticada, e assim com as pernas também, uma perna dobradinha e a outra esticada. É também chamado da postura do esgrimista, porque o bebê fica como se fosse um esgrimista. Isso é normal que aconteça nessa fase inicial da vida, principalmente nos 3 primeiros meses. Mas algo que você precisa prestar muita atenção é que o bebê faz essa postura para os dois lados. Então ele vira a cabecinha para um lado, vira a cabecinha para o outro. E outra coisa importante de você perceber é que nesse caso aqui o bebê está com a cabeça virada, mas se o seu bebê por acaso ele fica com a cabeça inclinada só para um lado, isso já não é mais esperado, não é por causa de um reflexo, pode ser algum tipo de tensão muscular, torcicolo ou assimetria. E a mesma coisa também se o bebê ele fica com a cabeça virada só para um lado e não faz esse movimento de virar a cabeça para o outro lado. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E o que são essas tensões musculares, torcicolos e assimetrias? A tensão muscular é uma contração excessiva dos músculos que pode acabar gerando dor e rigidez. O torcicolo é um tipo de tensão muscular nos músculos aqui do pescoço, principalmente nesse músculo aqui, esternocleidomastoide. O torcicolo no bebê pode acontecer de duas formas. O torcicolo muscular congênito, que é quando o bebê já nasce com esse tipo de contratura, com essa tensão, e o torcicolo posicional, que também é uma tensão muscular nesses músculos do pescoço, mas que acontece de forma adquirida, ou seja, o bebê depois que nasce, devido à posição que ele fica principalmente, ele acaba adquirindo essa tensão muscular e ficando com a cabecinha torta. As assimetrias normalmente acontecem devido a essas tensões musculares e pode ser uma assimetria na cabeça, a assimetria craniana, que no caso a cabeça do bebê não vai se desenvolvendo de forma redondinha e vai se desenvolvendo de forma torta, mas isso também normalmente leva a padrões de movimentos assimétricos. Quando a gente fala de assimetria, a gente tem que ver o bebê como um todo. Então, os bebês que têm tensões musculares ou assimetrias, normalmente eles também começam a se movimentar de uma forma mais torta. Ele não aprende os movimentos da mesma forma para os dois lados. E no desenvolvimento do bebê normal, a gente espera que o bebê aprenda os movimentos da mesma forma para os dois lados. Assim, o torcicolo também é considerado um tipo de assimetria e pode acabar levando a esse padrão de movimento assimétrico. E para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados, já deixa aqui o seu like. E agora eu vou te falar dos sinais que podem indicar algum tipo de tensão muscular, torcicolo e assimetria no bebê. O sinal principal do torcicolo, da tensão nessa região do pescoço, é o bebê ficar com a cabecinha sempre inclinada ou com essa cabecinha sempre virada para um lado e não conseguir fazer esse movimento de virar a cabecinha para o outro. Mas também existem outros sinais que a gente pode observar no bebê e que pode indicar um torcicolo e uma assimetria. Os bebês que não querem explorar o bruços de jeito nenhum. O bruços é uma postura natural que a gente espera que o bebê consiga explorar desde o início da vida. Se o bebê não consegue ficar de forma alguma, pode ser um sinal de torcicolo ou de tensão muscular.
Se você tem dificuldade em vestir a roupinha no seu bebê, porque quando você vai esticar o bracinho do seu bebê, tem uma resistência bem grande, seu bebê fica chorando, irritado, muito incomodado, também pode ser um sinal de torcicolo. Se durante a amamentação o bebê acaba tendo dificuldade, principalmente se for de um lado específico, se você só está conseguindo amamentar de um lado, pode ser um sinal de torcicolo ou assimetria. E também existem outros sinais que, junto com esses, pode ser por causa do torcicolo, da assimetria ou da tensão muscular. Se o bebê chora muito, é muito irritado, se o bebê tem dificuldade em dormir, se o bebê ele tem aqueles choros que são inconsoláveis e que a gente não entende o porquê, tudo isso pode ser também um sinal de alguma tensão muscular, torcicolo ou assimetria que está deixando o bebê nesse padrão de comportamento que não é normal. E o que fazer nesses casos? A primeira coisa é observe o desenvolvimento do seu bebê. A mãe, o pai, a família são as pessoas que estão ali mais próximas do bebê e que mais conhecem os seus bebês. Então vocês conseguem observar se seu bebê está com algum desses sinais de alerta, com alguma dificuldade, e vocês são os primeiros a perceber isso, e com isso você pode procurar a ajuda de um profissional o quanto antes. Porque quanto mais cedo o bebê recebe o tratamento adequado, mais fácil é para ele se recuperar dessa dificuldade, porque tanto os seus tecidos são mais maleáveis na fase inicial da vida, e isso faz com que o tratamento seja mais rápido e mais eficiente, como também o bebê ele ainda não consolidou esse padrão de movimento de uma forma tão forte quanto bebês que são mais velhos. Então, conforme o bebê vai se movimentando dessa forma torta, ele vai aprendendo a se mover assim e vai consolidando esse aprendizado, e mais para frente acaba ficando mais difícil da gente conseguir mudar esse padrão de movimento. Apesar que sempre é possível ajudar o bebê de alguma forma, mas normalmente são tratamentos mais longos que exigem mais tempo, mais investimento. Então, se por acaso você está observando algum desses sinais de alerta no desenvolvimento do seu bebê, se você desconfia de algum tipo de torcicolo, assimetria ou tensão muscular, busca a ajuda de um fisioterapeuta especialista em bebês que trabalha com esse tipo de questão, que é o torcicolo, as assimetrias, porque o fisioterapeuta vai realizar técnicas direcionadas para ajudar o bebê a aliviar essas tensões e assim ele conseguir desenvolver os seus movimentos da forma mais livre, de uma forma como a gente espera que aconteça. Lembrando que esses tipos de torcicolos, assimetrias, não é algo que é somente estético, que a gente está vendo ali que não está legal. É algo que vai repercutir em todo o desenvolvimento do bebê, porque vai acabar fazendo com que o bebê aprenda os movimentos de uma forma torta e assim o bebê vai se desenvolvendo de uma forma torta e mais para frente pode levar a prejuízos também na vida adulta. E se você, por um acaso, quer aprender com mais detalhes como executar cada um dos estímulos com o seu bebê, como fazer brinquedinhos que ajudam no seu desenvolvimento e como saber os sinais de alerta no desenvolvimento do bebê, eu te convido a conhecer o método Desimpede clicando no primeiro link da descrição. E uma outra dúvida muito comum das famílias é se é possível ajudar o bebê em casa se ele tem algum tipo de torcicolo, assimetria ou tensão muscular. E sim, é possível a família também ajudar, mas como eu falei, é muito importante esse acompanhamento profissional, porque o profissional vai identificar ali o que acontece em cada situação e vai direcionar os estímulos. Mas em casa, você pode ajudar o seu bebê sempre fazendo os estímulos para os dois lados, incentivando o lado que o bebê está com mais dificuldade, tendo cuidado com a postura que o bebê vai ficar em casa para que ele não reforce esse padrão mais torto. Você pode fazer massagens que ajudam o bebê a aliviar essas tensões e vão contribuindo no tratamento também. E quando o bebê estiver aprendendo os movimentos, você pode ir ajudando o bebê a ir corrigindo a postura torta para que ele não vá aprender nesse padrão de movimento torto. E se por acaso seu bebê não quer explorar o Bruços de forma alguma, assista também esse vídeo.